E aí, pessoal, continuando aí, último exercício da primeira lista que eu passei aí de exercício para vocês. Exercício 21, página 13, módulo 3. Determine o domínio, conjunto imagem e os zeros das funções correspondentes a cada gráfico. Então temos que olhar para o gráfico, por isso estou filmando a apostila aqui para vocês. Hein? No item A, temos aí o domínio. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de uma reta. Lembrando lá da geometria que uma reta é um dos entes primitivos da geometria, ela não tem começo e não tem fim. Então, como ela não tem começo e não tem fim, ela vai para frente e vai para trás aqui, ó. Se você fizer o gráfico, a sombra dela vai pegar todo o eixo X. E lembrando que os eixos coordenados aí do plano cartesiano são retas, são conjuntos reais, é o conjunto dos números reais. Então, o domínio da função f aqui nesse caso seria o conjunto dos reais. A imagem, a mesma coisa, porque a reta vai para frente e vai para trás e ela sobe e desce. A imagem seria a sombra que essa reta faria no eixo y. Então, tanto faz, o domínio e a imagem será representado pelo conjunto dos números reais. O que vai mudar aqui é o zero da função. Como que eu determino o zero de uma função através do seu gráfico? É só você observar aonde que o gráfico está cortando o eixo x. Porque onde ele corta o eixo x, as coordenadas desse ponto aqui no caso são 2 e 0. Então, o valor 2 retorna a imagem 0. Então, o ponto no qual o gráfico corta é a raiz da minha função, é o zero da minha função. Então, vamos anotar aqui na nossa folhinha aqui para vocês terem domínio conjunto dos reais, imagem conjunto dos reais e os zeros, no caso é só um, é só x igual a 2, porque o gráfico passa pelo ponto que tem coordenadas 2 para x e 0 para y. Volta aqui de novo aqui, ó. Olha o desenho no gráfico aqui, ó. 0 para x, 2 para x, aqui, ó. 2 para x e 0 para y. Quando o x é igual a 2, o y se reflete no 0. Tá, segundo gráfico que a gente tem aí, item B. Perceba que a função ela vai só do 1 até o 3, bolinha fechada no 1 e bolinha fechada no 3. Então, o domínio dessa minha função g vai do 1 até o 3, contando 1 e contando 3. Anotando aqui, para a gente não perder, um pouquinho mais complicado que o outro ali, ó. Vai do 1 até o 3. E aí eu cerquei o 1 e o 3 do meu intervalo com colchetes, porque a bolinha é fechada, então eu abraço os valores do meu domínio. A imagem já fica um pouco restrita também, ó. Aonde seria a sombra desse... Se eu colocasse uma fonte de luz, por exemplo, aqui, ó. Qual seria a sombra dessa curva aqui no meu eixo Y? Ele vai de onde até onde? Se você pegar o ponto mais baixo aqui, que é o 1 e o 3, ela vai até o 0. E a outra imagem, imagina uma fonte de luz aqui, ó. Como ficaria a sombra dessa função? Do 0 até 1. A altura mínima é 0, a altura máxima é 1. Ficaria essa sombra. Então, a imagem vai do 0, inclusive o 0, até o 1, inclusive o 1. Certo? Então, a imagem vai de 0 até 1. E quais são os zeros dessa função? É só ver onde o gráfico está interceptando o eixo x, que no caso aí é no 1 e no 3. Então, tenho dois zeros para essa função, 1 e 3. Então, os zeros dessa função é o conjunto, o valor x igual a 1, que vai me dar o ponto 1, 0, 1 para x, 0 para y, e x igual a 3, que é a mesma coisa, 3 para x, 0 para y, certo? 1 para x, 0 para y, 3 para x, 0 para y. E o último gráfico aí que a gente tem aí é o gráfico da função h. Mesma ideia aí, ó. De onde até onde ele está indo? Começa lá no menos 2 com bolinha fechada, vai até o 2 com a bolinha fechada. Então, o domínio é onde ele vai no eixo x. Do 2 negativo até o 2 positivo. Como os dois são bolinha fechada, então eu vou fechar aqui o meu gráfico domínio do 2 negativo até o 2 positivo.
intervalo fechado, porque os dois eram bolinhas fechadas. E a imagem? Onde está indo a imagem? O último valor lá embaixo, no eixo Y, menos 3. O valor máximo lá no eixo Y é o 3. Então, a imagem vai do menos 3 até o 3. Também, intervalo completamente fechado, do menos 3 até o 3. E os zeros da função, no caso aí, como eu já expliquei, é onde o gráfico está interceptando o eixo X. Se você observar, eu tenho 3 valores, ó. Menos 2, depois passa lá na origem no 0, 0, e depois passa no 2, lá pro lado positivo. Então, são 3 pontos. Menos 2, 0, 0, 0 e 2, 0. Então, os zeros dessa função, x igual a menos 2, e eu tenho o ponto menos 2, 0. X igual a 0, que aí eu vou ter a origem do meu sistema, que é o ponto 0, 0. Origem do plano cartesiano. E o outro x ali, x igual a 2, que vai me retornar o 2 e o 0. Certinho? É isso aí.